Salve, salve, guerreiros e guerreiras, que tá falando o professor Zeca do Matemática em Curso. E vamos mais uma super dica, senhores. Hoje uma dica de fração. Vamos lá? Senhores, vamos resolver uma questão aqui da FGV e nela vamos tentar abrir a mente dos senhores com relação à fração. Vamos lá? Então, ó, Joana deu um quarto das cartas que possuía para a Ângela. Das cartas que sobraram, ela deu um terço para Roberto. Finalmente, das cartas restantes, ela deu metade para a Júlia. Em relação à quantidade inicial, assinale a opção que indica a quantidade de cartas em porcentagem que sobrou para a Joana. Então vamos lá. Senhores, primeira coisa que vocês têm que fazer é saber que fração, senhores, tem muitas possibilidades de representar uma fração. Ela pode ser um aqui, 100%. Ela pode ser representada como, que nem aqui no exemplo é um quarto, 4 sobre 4. E ela pode ser representada 1 sobre 1. Tudo isso é a mesma representação, senhores. Se eu falar para os senhores que esse 1 é equivalente a 1 sobre 1, os senhores têm que ter em mente isso, viu? É a mesma modo que eu falar que o 1 representa o 100%, que representa o 4 sobre 4. Mas, professor, por que 4 sobre 4? Porque o nosso exemplo em tela aqui, ele não fala de 1 quarto, o denominador é 4. Então, seja, o 100% é 4. Se ele falasse que era um bolo e esse bolo fosse dividido em 6 pedaços, o 100% seria 6 por 6. Por quê? O todo é 6 e temos 6 pedaços. Se desses 6 os senhores dessem um pedaço para seu irmão ficaria 6 sobre 6 menos 1 sexto. Quando fração de denominadores iguais, não precisa fazer o MMC, né? Ou seja, conserva o denominador e faz o numerador menos o numerador. 6 menos 1, 5. Ou seja, se desse um pedaço, você ficaria com 5 pedaços de 6. Olha o nosso exemplo aqui. Um pedaço, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços, correto? Do total de 6. Por isso que é muito importante saber representar a fração, senhores. Que 90% da dificuldade dos alunos em relação à fração é a interpretação, né? Nem a conta. Se a conta estiver montada, o guerreiro consegue sanar a pane ali, consegue fazer qualquer exercício. Mas o fato dele montar, a interpretação dele que dificulta o exercício. Vamos usar como exemplo 4 sobre 4. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui. Se o total é 4 sobre 4 e os senhores deram um quarto para a Ângela, Joana deu um quarto de cartas para a Ângela. Então, ficaria denominadores iguais, conserva o denominador, faz numerador menos denominador, ou seja, 3 quartos. Estão entendendo? Outra coisa muito importante que os senhores têm que saber é saber a complementar das frações. Por quê? Complementar nada mais é do que o restante que falta, né, senhores? Vamos supor. Se eu tenho um quarto, o que falta para me completar meu 100%, que é meu 4 4? O que falta? Falta o quê? Mais 3 quartos. Se o senhor somar, vamos chegar nesse 4 4. Isso é muito importante também nas questões, senhores. Porque geralmente ele vai te dar uma coisa e pedir a outra coisa que está faltando. Exemplo, no exemplo inteiro que a gente falou do bolo. Se eu tenho 5 cestos e eu quero chegar no 100% de novo, o 100% vai ser quanto? 6 sobre 6, correto? Mas o que está faltando para me chegar no meu 100%? Falta um sexto. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A complementar é o que falta para os senhores, viu? Ou seja, se eu tenho, vamos supor, 2 terços, o que falta para me chegar no meu 100%, que é meu 3 sobre 3? Falta o quê? 1 terço. Vamos dificultar agora. Fazer um aqui. Se eu tenho 6 oitavos, o que falta para o meu 100%? Falta o quê? 2 oitavos, porque 6 mais 2 vai chegar a 8. E fração de denominador igual, a gente repete o denominador. Estão entendendo, senhores? Então vamos lá, já esclarecemos essa pequena parte aí. Agora podemos voltar para o nosso exercício. Então sabemos que o 4 4 é o 100%, que a gente escolheu uma das opções aqui, correto?
4 sobre 4, menos 1/3, que ela deu das cartas, então o Joana ficou com 3/4, correto? Isso aqui é o que ela ficou. Ficou com 3/4, beleza? Se desses 3/4 das cartas que sobraram, ela deu 1/3 para a Roberta, ou seja, de 3/4, ela deu 1/3 para a Roberta, ou seja, ela ficou com quanto? 1/3. 3 sobre 3 é o 100%. Tá faltando o que para me chegar a 1/3? Tá faltando 2/3, correto, senhores? Então, ela ficou com 2/3 das cartas. Estamos entendendo até aí? Se ela deu 1/3 e o 100% vai ser 3 sobre 3, está faltando 2/3. 2/3 é complementar. Mas, professor, por que você está fazendo vezes? Porque nós queremos saber quanto que ela ficou, certo? Então, se ela já tinha 3/4 e agora ela ficou com 2/3, temos que fazer 3/4 vezes 2/3, que vai ficar 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12. Ou seja, agora a fração que ela tem de cartas é 6 sobre 2. Outra coisa muito importante, senhores, vocês têm que saber fracionar, fracionar frações, ou seja, simplificar. Se eu tenho 6 sobre 2, é a mesma coisa se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ficar com 3/6. Se eu dividir por 2 novamente, simplificar, não, por 2 não dá, vai dar por 3, né? Por 3 e por 3 vai ficar, 3 dividido por 3 vai ficar 1. 6 dividido por 3 vai ficar 2, ou seja, eu tenho 1/2. Esse 1/2 é a mesma fração, senhores. Só que aqui é uma forma irredutível. Do mesmo caso, se os senhores pegassem aqui o 6 sobre 12 e multiplicasse por 2, ia ficar quanto aqui? Ia ficar 12 por 24. É a mesma fração. Isso que eu quero botar na cabeça dos senhores. Os senhores saberem brincar com as frações. Uma coisa muito importante, o número que o senhor multiplicar ou dividir em cima, o senhor tem que fazer a mesma coisa embaixo. Se no nosso caso lá é 6 sobre 12, se eu dividir logo por cima por 6, vai ficar 1, por 6 vai ficar 2, ou seja, eu tenho 1/2. 1/2 é a mesma coisa de 50%, senhores. Se eu dividir 1 por 2, não vai dar, acrescento 0, correto? Põe uma vírgula, 5 vezes 2, 10. Temos 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Viu, senhores? A matemática, ela é uma ciência exata, porém, para chegarmos no resultado, ela tem N formas diferentes. Eu sempre falo que aqui é os senhores, aqui é o resultado. Os senhores têm muitas formas de chegar nesse resultado. O resultado é um só. Só que, como você vai chegar nesse resultado aí, tem N fórmulas. Então, vamos voltar para a nossa questãozinha. Então, sabemos que 6 sobre 12 é a mesma coisa, que se eu dividir aqui por 6 e por 6, vou ficar com 1/2, correto? 1/2 é 50%. Então, acabei de falar para você que 1/2 é 50%, né? E se ela der a metade para a Júlia, quanto que é metade de 50%, senhores? É 25%, correto? Professor, não entendi. Vou refazer de novo. Eu falei para os senhores que ela ficou com 1/2, ou 6 sobre 12. É a mesma coisa. Desses 6 sobre 12, ela deu a metade para a Júlia. Ou seja, a metade nada mais é do que dividir por 2, correto? E sabemos que toda fração dividida por 2, toda fração, divisão de fração, como é que a gente fazemos? Repete o primeiro e faz o quê? Multiplica pelo inverso da segunda. 6. Opa, aqui eu não inverti, né? Fica 1 sobre 2, que é o inverso, né? Que é 2 sobre 1, 1 sobre 2. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 24. Chegamos a 6 sobre 24. Mas, professor, pediu sobre o resultado em porcentagem. Senhores, toda vez que você vê uma fração, e se eu quiser passar ela para porcentagem, tem que fazer o quê? Dividir o numerador, que é a parte de cima, pelo denominador, que é a parte de baixo. 6 dividido por 24 não vai dar, acrescenta um 0, põe um 0.
2 vezes 24 vai dar 48, certo? 2 vezes 24, 48. 48. Resta 2, né? Resta 12. Isso? Resta 12, isso mesmo. 12. Não vai dar? Põe um zero aqui. 120. 120 vai dar por 5. 5 vezes 24, 120. Tranquilo, né? Então ficamos com a gabarito letra C de casa. Outra forma de fazer. Professor, não entendi muito essa forma. Tem outro jeito de explicar? Tem. Vou explicar para os senhores aqui usando, vamos supor, dinheiro. Eu falei para os senhores que, que a fração é 1 é igual a 1 sobre 1, que é igual, no exemplo em tela, né? Que o denominador é 4, vai ser 4 sobre 4, que é equivalente ao 100%. Qualquer um desses aqui você pode escolher que chegamos ao mesmo resultado. Vamos agora fazer com 100%. Já está em porcentagem mesmo? Porcentagem diz por 100, senhores. Então vamos lá. Primeira coisa que temos que fazer é o quê? Ela falou que ela deu 1/4 para a Ângela. Ou seja, vamos transformar esse 1/4 em porcentagem também, né? Estamos tudo em porcentagem. Então temos 100%. Menos 1/4. Quanto que é 1/4? 1/4. Eu falei para os senhores, qualquer fração para transformar para porcentagem, temos que fazer o quê? Dividir o de cima pelo de baixo, né? Então vai ficar 1 dividido por 4, vai dar um zero, acrescenta um zero, correto? Vírgula, vai dar por 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 10, 2. Tranquilo? Não vai dar, acrescenta um zero aqui, que vai dar por 5. 5 vezes 4, 20, resta 0. Ou seja, é 0,25. 0,25 é igual a 25%. Estou entendendo? Então, se eu tenho 100% menos 25%, chego a quanto? 75%. Olha que fácil. 75%, correto? Dos 75%, ela deu 1/3 para Roberto. Quanto que ela ficou? Então, agora, eu não tenho mais 100%, que ela deu 1/4, né? Agora eu tenho quantos? Eu tenho apenas 75%, né? Então, vamos lá. 75% é a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, 25, 25, 25. Vocês estão entendendo? O 100% não é... Imagine que só tem R$1. R$1, e se eu quiser trocar por moedas de 25 centavos, vai ficar quanto? Uma moeda de 25 centavos, uma moeda de 25 centavos, mais uma moeda, mais uma moeda. Ou seja, 4 moedas de 25 centavos formam R$1. Tranquilo? Agora só tem uns 75 centavos. Quantas moedas são? Tem 3 moedas. Dessas 3 moedas, ele falou que deu 1/3. Então, acabei de falar para os senhores que o 75 é dividido em 3 pedacinhos de 25 centavos, em 3 moedas. 1/3, senhores, é a mesma coisa de se eu pegar uma pizza e dividir em 3 partes, correto? 3 partes. Isso é 1/3. Eu tenho um inteiro e dividiu em 3 partes. Se ela deu uma parte, é a mesma coisa eu falar para os senhores que ela pegou o 75, está dividido em 3 moedinhas e deu uma parte. Vamos ficar com quantos? Vamos ficar com 75 menos 25, que é uma parte, né? Ficamos com 50%, que é a mesma coisa que 25 com 25. Correto, senhores? Esse 25 com 25 forma 50%. E ela deu a metade para a Júlia. A metade de 50, quanto que é? 25. Então, podemos pegar aqui, riscar o 25 e ficamos com 25. Ou seja, 25% novamente. Vamos recapitular do início. Eu falei para os senhores que a fração pode ser representada com 1, 1 sobre 1, 4 sobre 4. Por que 4 sobre 4? Porque é o denominador que está na questão. Se fosse 6, 1/6, ficaria 6 sobre 6, que eu quero que os senhores entendam. Que 4 sobre 4 aqui é por causa da questão, correto? Então, 4 sobre 4, que é equivalente a 100%. Escolhemos fazer com 100%, correto? E eu falei para o senhor que o 100% nada mais é do que se eu dividir, mesma coisa se eu tenho R$1 e dividir ele em moedinha de 25 centavos, correto? Moedinha de 25 centavos. Tanto é que se você imaginar que cada moedinha de 25 centavos dessa aqui representa 1/4.
Se somássemos as 4 parcelas de 1/4, chegaremos no nosso 4 sobre 4, senhores. Então, tá vendo que uma coisa interliga na outra? Então, vamos lá. Temos nosso 100% menos 25%. Acabei de falar para os senhores que 1/4 é igual a 25%. Fizemos isso agora aqui na nossa conta, né? Dividimos o de cima pelo de baixo. Chegamos a 25%. 25%, 100% menos 25%, chegamos a 75%. Correto? 75%. Colocamos aqui. É a mesma coisa de eu separar em 3 moedinhas de 25 centavos, correto? 25, 25, 25. Ou seja, temos 3 moedinhas de 25 centavos. Se eu tirar um terço eu mostrei para os senhores que é a mesma coisa se eu pegar o que o senhor tem e dividir em 3 partes. Se eu tenho uma pizza, dividir em 3 partes e pegar uma, vai ficar 1/3, correto? Você está pegando a pizza que o senhor tem e dividir em 3 partes iguais. Dessas 3 partes iguais, o senhor pegou uma igual. Então, de 25, está dividido em 3 partes igual. Eu peguei uma, vai ficar 2 partes, correto? Dessas 2 partes, representa quantos por cento? 50%, né? Somar 25, 25, 50, 50%. Desses 25%, ele deu a metade para a Júlia. A metade de 50, quanto que é? 25. Nossa resposta, letra C de casa, né? 25%. Isso que eu quero que os senhores entendam, que fração não é difícil, mas eu tenho que saber, como é que eu falo para os senhores? Saber todos esses truquinhos, que é muito importante, saber a complementar, o senhor saber reduzir a fração, o saber, como é que fala, o IMMC. Outra coisa que os senhores têm que estar afiado é nas 4 operações básicas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. E os senhores têm que estar na linha. Deixe nos comentários se eu tenho alguma dúvida aí que eu posso fazer algum vídeo para os senhores esclarecendo as dúvidas principais operações básicas. Então, senhores, pedir para os senhores se inscrever no canal, deixar aquele like para o YouTube entender que é relevante para os senhores e nos seguir lá na página Matemática Concurso, né? Um forte abraço e até uma próxima missão.